Começa agora, Conexão Fecoagro, a plataforma que liga o cooperativismo de ponta a ponta. Salve, meus amigos do Conexão Fecoagro, o podcast do cooperativismo e do agronegócio de Santa Catarina. Todos sabem que nas últimas décadas a Fecoagro deu um salto de qualidade. E sabe por quê? Porque implementou uma série de ações com foco em bem-estar no trabalho, desenvolvimento de pessoas, aperfeiçoamento de práticas de gestão e muito mais. E nada melhor do que ouvirmos hoje quem ajudou a implementar esses sistemas aqui na empresa, aqui na nossa querida Fecoagro. O meu amado amigo, meu colega Márcio Banic, está aqui comigo. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Lomar, obrigado. Agradeço pela oportunidade de estar aqui participando com vocês aqui para esse bate-papo aí bem descontraído. Beleza, olha, nesse primeiro bloco eu quero mergulhar contigo, Márcio, no sistema de gestão da qualidade, né? Qual é a importância desse movimento para as companhias? O sistema de gestão da qualidade, Lomar e amigos, ele veio de uma forma, principalmente aqui na Fecoagro, uma forma de centralizar os processos, né? O sistema ele funciona, eu consigo comparar o sistema da qualidade como o corpo humano, vamos dizer assim, né? Que é o sistema corpo humano com relação à questão sistema circulatório, sistema respiratório, sistema ali neurológico, e o sistema da qualidade, ele troca os sistemas por processos. Né? Então, assim, o sistema da qualidade ele é a interligação dos processos. Certo. E o próprio sistema, a própria área da qualidade, ele atua, algumas literaturas trazem que ele supervisiona, mas eu acho uma palavra muito pesada, supervisiona, para a Fecoagro, principalmente, sim, que nós já temos uma cultura mais leve, né? A gente costuma utilizar a palavra apoiar. Então, nós apoiamos os processos de uma forma que ele fique padronizado. A partir dessa padronização, ele consiga definir quais são os seus objetivos, as suas metas, e a partir dali a gente consegue equilibrar esses indicadores para que se atinja um objetivo em comum aí, que é a melhoria contínua de todos os processos. Bom, a gente sabe que todo processo ele demanda tempo, ele cria uma certa dúvida, né, em todo mundo, porque a gente vem sempre fazendo o mesmo processo, daqui a pouco tu tem que mudar a curva, mas eu queria que você falasse, houve evolução nessa cultura de gestão? Já dá para perceber isso? Ah, com certeza, Domar. Eu acho que a Fecoagro, eu acredito que nesse período aí, a Fecoagro ela teve um crescimento muito grande aí nesses últimos 10 anos, vamos se considerar assim, né, acompanhando aí toda a trajetória. E o sistema de gestão ele veio para calhar nesse sentido. A gente percebe uma maturidade muito grande, não só da Fecoagro como um todo, mas principalmente dos colaboradores e da equipe. Uhum. Né? Desde a mudança de vocabulário, hoje falamos em partes interessadas, né? Falamos em indicadores, né? Então tudo isso aí foi não conformidades, tudo isso aí foi uma situação que veio agregando aos poucos, né? Lógico que tem todo um processo de adequação, principalmente com relação à questão de entender, como você comentou, entender que aquilo ali é importante e torna seguro o processo em si para todos, né? Então, assim, teve essa curva de aprendizado, essa curva aí de um pouco de resistência, certo, porque chega num período ali, você acaba sendo resistente, poxa, eu vou ter que estar registrando, vou ter que estar gerando evidência, mas ao mesmo tempo hoje a gente percebe essa sensibilização das pessoas no sentido assim, poxa, eu gerei história. Os registros que eu fiz lá anteriormente, hoje são história da Fecoagro, são história de cada um dos processos. E está tudo mapeado. Nesse sentido que é importante. Isso é bacana. Você acha, Márcio, que esses processos assim, esse programa, aliás, ele organiza os processos? De que forma isso funciona? O sistema de gestão da qualidade a gente sempre comenta, né, e se você for buscar nas literaturas, ele vem realmente com essa palavra, ele vem para organizar. Né? Então, a partir do momento que você chega ali, você vai fazer todo esse levantamento, esse mapeamento dos processos, né, para que você possa tentar extrair ali o máximo daquela situação de energia que você possa gastar numa determinada situação, sem gerar retrabalho. Porque o retrabalho ele é custo para a organização, ele acaba utilizando energia muitas vezes repetitiva, então isso aí acaba onerando e interferindo na eficiência do processo. Então o sistema de gestão da qualidade ele vem para isso, para fazer essa organização, né? Hoje a Fecoagro conta com todos os processos mapeados nas 3 unidades, então não é só aqui na matriz, então as 3 unidades trabalham em conjunto.
Então, assim, é uma situação relacionada à questão do comercial, mas o comercial está envolvido diretamente com o câmbio, que está envolvido com o financeiro. Então, o sistema de gestão da qualidade ele vem como se fosse fazer um pacote disso para estar apoiando e auxiliando nessas necessidades que cada processo tem. E o legal é que um entende o outro, né? Isso que é o mais importante. Ninguém pode dizer que a área tal eu não sei, se você está no processo, tu vai entender. Eu queria saber também, Márcio, a ISO 9001 e o PDGC, eles ajudaram a fortalecer esse programa todo nosso? Com certeza, Domar. Então, o que acontece? A gente sempre comenta que a ISO, o SGQ ele vem para organizar, como nós estávamos comentando até agora, a ISO ela vem para orientar e o PDGC ele vem para avaliar. Então, juntando essas três situações, a gente consegue ter um sistema coeso. A ISO 9001 ela é uma normativa internacional, né? Hoje nós temos a ISO 9001 aqui na FECOAGRO. Então, assim, não é uma situação assim que foi o Márcio, foi o Domar que está falando. Sim. É todo um comitê técnico que elaborou uma norma, vamos dizer assim, uma receita para que você pudesse atingir aquela eficiência, aquela eficácia dentro de um sistema de gestão da qualidade certificado. Então ela vem como essa orientação, né, no sentido de a receita é esta, siga essa receita que você vai atingir seus objetivos. Deixa eu te perguntar, as auditorias, Márcio, funcionam de que forma? Porque a gente sabe que tanto o PDGC quanto a ISO, elas são avaliadas ano a ano, né, para saber dos conceitos se estão andando. Como é que é essa importância, assim, na tua avaliação? A auditoria, Domar, ela é super importante, porque o que acontece? Ela, além de fazer as verificações das conformidades, ela acaba também gerando a questão de possibilidade de não conformidades e possibilidade de oportunidades de melhoria. Então, assim, o processo em si, vamos dizer assim, que muitas vezes a auditoria acaba, a gente brinca sempre com o pessoal, que acaba gerando umas borboletas no estômago, principalmente no dia da auditoria, né? Mas ela vem muito para agregar. Porque o avaliador é uma pessoa neutra, é uma pessoa de fora que vem observar as suas boas práticas do dia a dia dentro do processo. E isso aí faz com que você, à medida que você vai passando por auditorias, vai elevando o teu nível de maturidade dentro da organização. Não só o nível de maturidade da organização, como o nível de maturidade do próprio colaborador que participa direto ou indiretamente também do processo. Então a auditoria, além de vir confirmar aquilo que você já aplica, ainda ela traz novas oportunidades para que você continue sempre buscando aquela melhoria contínua, né, que é vamos dizer assim, o foco principal aí de um sistema de gestão da qualidade ou de uma certificação ISO 9001. Me corrija se eu estiver errado, né? Como nós somos uma cooperativa geridas por um conselho, e que esse conselho não fica aqui todo dia, né? Esse processo acho que ajuda eles a entenderem também, né? Porque se eles buscarem as informações, tá tudo compensado num lugar só, né? Com certeza, Domar. Isso aí é uma via de duas mãos que a gente comenta, né? Eu acho que tem tanto a questão assim principal do conselho, dele ter a segurança de que nós somos certificados e somos reconhecidos internacionalmente e temos um sistema de gestão coeso e forte, né, dando segurança daquilo que a gente entrega, né, com relação aos resultados, principalmente com relação às questões relacionadas aos processos, aos indicadores e tudo mais. E para a FECOAGRO também, eu acho que é muito importante, porque o que acontece? Não é um órgão internacional, são práticas que são elaboradas por um comitê técnico que é responsável por isso, né? E a partir do momento que ele nos faz com que nós conquistamos essa certificação ou essa indicação de que nós temos boas práticas, isso aí também nos fortalece, nos dá segurança para que a gente possa passar essas informações para o conselho verifique que não é, por exemplo, ou é o diretor executivo ou é o gerente de uma determinada área que está falando. Ele segue boa prática de uma forma mais no geral. Perfeito. Márcio, vamos fazer uma pausa rapidinha para a gente tomar um gole d'água, tá? 30 segundinhos, tu não me saia daí, pelo amor de Deus. Nós vamos voltar para falar de ESG, essas 3 letrinhas aí, tá bom? Já voltamos. Conexão FECOAGRO, a plataforma que liga o cooperativismo de ponta a ponta. A FECOAGRO está presente na vida de milhares de produtores rurais de Santa Catarina. Produzimos fertilizantes com qualidade e sustentabilidade. Realizamos compras conjuntas que geram economia e coordenamos programas oficiais que beneficiam os agricultores. Produzimos conteúdo do cooperativismo pelo rádio, TV e nas plataformas digitais. FECOAGRO, há 50 anos cooperando e cultivando confiança em Santa Catarina. Conexão FECOAGRO.
a plataforma que liga o cooperativismo de ponta a ponta. Estamos de volta com o Conexão FECOAGRO, que recebe hoje o nosso gestor dos processos de qualidade, o Márcio Banick. E, como prometido, agora vamos falar do ESG. Essas 3 letrinhas que englobam a gestão ambiental, social e também a questão da governança. O ESG ampliou o nosso olhar para o processo da ISO 9001, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, Márcio, de que forma isso aconteceu? Então, com relação ao ESG, é bem isso como você falou, fez com que a gente conseguisse ter um novo olhar em relação a tudo aquilo que nós já vínhamos editando e fazendo o processo anterior, né? O ESG ele vem para englobar todas essas questões relacionadas ao sistema de gestão da qualidade, a questão da ISO 9001 que nós estávamos comentando, a questão própria mesmo de todos os outros processos, mas de uma forma assim de trazer não só a questão de orientação, a questão de organização, mas a questão de um propósito. O ESG ele é muito focado no propósito, naquilo do que aquelas ações relacionadas à organização, aquilo que vai gerar em relação aos 3 pilares, que é a relação ao ambiental, ao social e também à governança. Como é que funciona a integração dessas práticas? A integração delas, a gente passou por um processo inicial de um diagnóstico, né? Nós tivemos que fazer todo um diagnóstico atendendo a metodologias, né? A gente sempre procura trabalhar ao lado da metodologia, para que a metodologia é uma situação assim que ela deixa legado. A partir do momento que você pensa numa situação mais pontual, é para aquele momento e acabou. E a metodologia não, né? A gente aqui, o ESG, a gente tem a metodologia da PR 2030, que é uma norma da ABNT, né, reconhecida nacionalmente, né, que traz boas práticas recomendadas. Então, a partir dessa metodologia que nós aplicamos, para que a gente pudesse entender como que funcionaria o processo da FECOAGRO, a gente foi ouvir as nossas partes interessadas, né, que é a sociedade, os nossos conselheiros, os próprios colaboradores internos. Então a gente foi buscar essas informações para que a gente tivesse uma situação mais assertiva de quais seriam as nossas ações e boas práticas para se colocar de uma forma que a gente conseguisse atender as necessidades de todas essas partes. E o ESG também joga a empresa um pouco para a rua, né? Porque a sociedade passa a nos ver diferente também, e nós precisamos entender a sociedade, porque nós hoje estamos lá fora, seja no ambiental, no social também, não é? Exatamente. Essa abertura de portas da organização, eu acho que é fundamental para que você possa estar disseminando o ESG de uma forma prática, né? A gente percebe que muitas vezes, quando a gente fala em sustentabilidade, a sociedade e algumas pessoas, às vezes, eles olham muito para a área ambiental. Mas a gente não pode esquecer que a sustentabilidade são os 3 pilares. É o ambiental, é o social e a governança. E esses pilares, eles têm que andar juntos, né? Então, a partir do momento que você abre as portas da organização para poder entender o que a sociedade, o que as partes necessitam para que você possa conseguir focar suas ações, gastar suas energias para aquela situação que vai trazer um retorno esperado, uma necessidade esperada da sociedade, isso contribui para que você crie atalhos. E não gaste tanto teu tempo, muitas vezes, em situações que não interessariam a sociedade. E como é que funcionam esses processos? Esse sistema, assim? Sim. Então, como eu tinha comentado anteriormente, nós temos 3 pilares que a gente trabalha, né, que é o ambiental, social e governança. E a partir dali, né, a gente consegue determinar de que forma que nós fazemos todo o trabalho no sentido de focar e priorizar quais são as ações necessárias em relação à sociedade. Então, conforme eu comentei anteriormente, nós fizemos essa consulta com a sociedade, e a partir dessa consulta nós geramos a nossa matriz de materialidade, que é um documento, né, que a gente se baseia com esse documento para que a gente possa aplicar as boas práticas. A FECOAGRO já tinha boas práticas já aplicadas já anteriormente, antes de nós começarmos todo esse trabalho com essa metodologia, porém eles eram um pouco espalhados, né, vamos dizer assim. E a partir do momento que nós iniciamos essa aplicação da metodologia, conseguimos fazer de uma forma que essas situações ficassem mais centralizadas. Centralizando fica de uma forma, não centralizando com uma pessoa só sobre o domínio, mas centralizando de uma forma que as tomadas de decisões ficassem fáceis
no sentido de ser fácil e assertiva para que você tomasse as medidas necessárias para poder estar realizando essas boas práticas. Um exemplo bem prático que dá para a gente citar aqui é a gincana ambiental. Né? Então, anteriormente a gincana ambiental era realizada somente na unidade de São Francisco. Foi São Francisco que vamos dizer assim, idealizou e começou o processo. A partir do momento que nós começamos a trabalhar com isso, com a questão do ISG dentro da FECOAGRO, com essa metodologia, a gente começou a institucionalizar todas as questões relacionadas às boas práticas para que seja aplicado em toda a FECOAGRO. Então hoje nós já passamos pelo 2º ano da gincana ambiental sobre institucionalizar, então as 3 unidades participam. Estamos com uma campanha agora natalina, que foi aberta agora no início do mês, que também está sendo institucionalizada. Então são pequenos ajustes daquilo que já tínhamos na FECOAGRO, para que a gente possa direcionar de uma forma que fique mais apresentável para a sociedade e automaticamente também que a gente consiga ter uma eficiência melhor em relação a essas atividades. E uma coisa que eu percebi, Márcio, me corrija se eu estiver errado, né, porque eu sou leigo 100% nesse assunto, a gente percebeu que a companhia tem dado muito mais capacitação, treinamento para os funcionários, né? Claro que começa com a gestão, depois vai para áreas específicas, detalhes assim, né? Isso também engloba todo esse movimento de ter as pessoas preparadas para executar as tarefas, não é? Com certeza, com certeza. Isso aí foi fundamental porque, queira ou não, ele vai atingir diretamente o eixo social do ISG, claro. Né? O S, né? Então, nesse sentido, assim, o que a FECOAGRO já possuía já essa boa prática, né? Mas agora está sendo de uma forma mais otimizada, no sentido assim de direcionar para aquilo que realmente é o objetivo principal, tanto da FECOAGRO no crescimento organizacional, como também no crescimento profissional do colaborador. Então, isso aí também tem ajudado a fomentar uma maior rede de conhecimento, de relacionamento nesse sentido, e o social traz o ESG exige esse social, né, que não se pense também, como nós estávamos comentando, mais em sociedade, sim, mas também do interno, claro, também das boas práticas internas, como um bom ambiente de trabalho, como a participação em eventos, em treinamentos, em capacitações, palestras, coisas que também vão fazer com que enalteça a capacidade do colaborador interno também. Você acha que esse processo ele já está completamente maduro dentro da empresa ou são passos que eles precisam ser dados continuamente? Na verdade, ele funciona também da mesma forma como o sistema de gestão da qualidade. Ele precisa estar melhorando continuamente, né? Ele a gente chama são situações de ciclos, né? Então você começa a fechar um ciclo, abrindo outro e sempre nesse sentido buscando sempre a melhoria. Né? A FECOAGRO ela tem uma grande vantagem de ser uma cooperativa, né? Então assim, a parte de governança principalmente foi uma situação assim que foi, não vou dizer que foi fácil, mas foi menos burocratizada em virtude de nós termos essa cultura do cooperativismo, da governança ser aberta, ser transparente e menos dolorido também. Então vamos dizer assim, essa energia, essa força que nós gastaríamos focado, sim, na governança, a gente pôde distribuir ela para os outros pilares. Com relação ao ambiental, a gente já tem algumas legislações que são obrigatórias de atendimento, principalmente lá na unidade industrial, mas assim, a gente está buscando agora na questão ambiental, a gente buscar coisas a mais do que somente a legislação e é o que a gente está conseguindo nesse sentido. Para 2026, nós temos um projeto mais focado com relação ao social, porque a gente precisa trabalhar os 3 pilares de uma forma que eles fiquem coesos, né, e equilibrados. Então, para 2026, a gente já tem um foco principal aí, alguns projetos aí relacionados ao social, mas não esquecendo dos outros pilares que precisamos ter as manutenções. Márcio, muito obrigado pela tua disposição, sucesso na jornada, parabéns pelo trabalho. Sei que o começo foi dolorido, mas hoje as coisas estão andando, né? Obrigado pela tua participação aqui conosco, tá bom, amigo? Eu que agradeço, Domar, pela oportunidade. Um abraço a todos e muito obrigado. Valeu. A todos aí que estiveram conosco, muito grato pelo carinho. Lembre-se, né? Curta, compartilhe, espalhe. Isso nos ajuda a chegar muito mais longe. Abraço a todos e até a próxima. Tchau. Conexão FECOAGRO, a plataforma que liga o cooperativismo de ponta a ponta.